Salve galera do GravaCast, aqui o Anderson Mello, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do GravaCast. Lembrando que todo esse conteúdo é gravado, é feito pela JW Studio Produções, lá no Instagram, @JWStudio1. Segue lá, tudo para marketing digital, tudo para podcast, você vai encontrar na JW Studio 1 lá no Instagram. E hoje estamos muito bem protegidos, viu? Hoje a gente está protegido e armado até os dentes. É por isso que hoje nós vamos entrevistar ele, o instrutor Marcelo, que ele é profissional de educação física, ele é instrutor de artes marciais há mais de 30 anos e ele vem precisamente 33 anos. E ele vem conversar com a gente também sobre Arnis Kali, que é arte marcial filipina. Professor Marcelo, instrutor Marcelo, seja muito bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui hoje falando sobre o Kali, né? Falar um pouquinho sobre esses equipamentos que estão aqui na mesa e falar sobre defesa pessoal. Tenho certeza que teremos aqui temas interessantes para vocês. É isso aí, você pode nos acompanhar no @GravaCast10 lá no YouTube, tá certo? Todos os dias, a partir das 4h30, nós lançamos os vídeos que são gravados, as lives, e os cortes saem no nosso @GravaCastOficial no Instagram, de segunda a sexta-feira, assim que acaba aqui a nossa gravação, a nossa live, beleza? Professor Marcelo, instrutor Marcelo, olha só, primeira pergunta, como é que surgiu esse interesse pelas artes marciais? Lá atrás, como é que o instrutor Marcelo percebeu que precisaria aprender uma arte marcial para se defender? Bom, pessoal, eu comecei no Karatê. Acho que, como a maioria das crianças começa fazendo uma arte marcial na sua escola. E aprendi de forma esportiva, porque hoje em dia, o que eu observo assim nas artes marciais é que visa-se muito a parte competitiva. Muitas pessoas não sabem, mas o termo arte marcial significa guerra, arte para guerra. Então, assim, você está aprendendo uma arte marcial que serve para a sua autoproteção. Porém, o que hoje vem sendo visado é apenas assim, um lado competitivo. Eu sou de um tempo mais old school. Eu venho do tempo que o karatê você tinha que quebrar telha, você tinha que realmente lutar com o adversário. Não era só aquela coisa de marcar um pontinho e sair. Então, assim, mudou muito. O karatê está muito competitivo. E aí, eu sempre gostei de luta. Foi aí quando surgiu também o período aí do UFC surgindo, falando de jiu-jitsu, né? E eu comecei também. Pratico jiu-jitsu há muitos anos. E até então, praticando artes marciais, eu sempre tive aquela dúvida, será que na rua, será que numa situação real de confronto contra um ou mais adversários, porque na situação de rua você não sabe quantos adversários você vai enfrentar. E se eles vão estar utilizando algum objeto, sei lá, um pedaço de pau, uma faca, uma arma de pedra, fogo, né? Será que aquilo que eu sei, será que aquilo que eu aprendi vai ser útil numa situação de combate real? Então, eu comecei a pesquisar bastante, assim, eu sempre gostei muito de defesa. E cheguei ao tiro esportivo, eu sou atirador esportivo, possuo armas de fogo, atiro, e a legislação brasileira, ela não permite que o atirador tenha suas armas para defesa. Muitas pessoas falam, você vai tirar o porte. O porte é praticamente algo impossível. Então, ou seja, você tem a arma para ficar na sua residência ou no seu estabelecimento de trabalho. No governo anterior, você ainda tinha direito a ter a guia de tráfego, que autorizava o atirador a ir da sua casa para o clube, do clube para a sua casa. Mas aquilo era uma coisa que era para fins esportivos, não era para você trabalhar, para você sair à noite. Então, assim, você se sente vulnerável. Mas a legislação brasileira, ela tem migalhas, assim. Porque você tem, por exemplo, objetos que você pode usar no seu dia a dia, né, que podem, numa situação de eventual necessidade, ser utilizado para sua proteção, né? Então, eu comecei a pesquisar sobre luta com potencializadores, como cacetetes, né, quem sabe uma lâmina na situação de emergência, e cheguei a essa arte marcial, ao Kali. Mas, até então, não existia nada, assim, online, era tudo presencial. Você teria que viajar, teria que ir para outros estados, porque o Kali aqui ele é quase que secreto. Você vê pouquíssimas escolas ensinando essa arte de defesa, né? Isso, essa arte marcial filipina. Você tem aqui pessoas que estão no Brasil há muito tempo, mas porém são pessoas que dá para contar na palma da mão, a quantidade de instrutores que tem aqui. E não existe ninguém aqui em Pernambuco. Então, assim, eu queria muito praticar essa arte marcial
E quando chegou esse período de pandemia, essa dificuldade toda que surgiu, mas não foi só um período de dificuldade, surgiu também um avanço tecnológico. Acho que jamais você pensaria em treinar, em ter aulas de forma online. Né? E eu, por exemplo, era uma pessoa que eu não acreditava ser possível. Eu digo, eu vou começar esse negócio aí, mas eu não vou aprender isso não, porque online, que já viu isso dá certo. E, para minha surpresa, eu aprendi. Porque, assim, eu sempre tive alunos, eu sempre tive meus filhos que também treinam comigo. E comecei a treinar em casa, como eles fazem nas Filipinas. Treina pai e filho, entendeu? É uma coisa assim da cultura familiar, né? Exato. Passado de geração para geração. E comecei a treinar, comecei a desenvolver. A princípio, eu comecei, porque no meu Instagram, eu sempre vendi cursos. Comecei fazendo cursos e as pessoas não sabiam o que era o Kali. Isso. Então, eu vendia curso de combate com faca, onde as pessoas aprendiam a autoproteção com lâminas. Porém, eu não podia dar aula ainda de Kali, porque eu tinha que me graduar. Eu trouxe professores para cá, para o estado de Pernambuco. Eu fui atrás, eu pesquisei, eu realmente treinei e fui me graduando, né? Atualmente, eu sou instrutor de Kali. E esse ano ainda, meu professor vem aqui mais uma vez para que eu possa receber mais uma graduação. Porque no Kali nós temos algumas graduações, como faixa branca, amarela, azul, verde, roxa, marrom e preta. Eu atualmente estou na faixa roxa e agora em novembro estou indo para a faixa marrom. A partir do momento que você chega na faixa preta, você ganha um título de guru. Você se torna um guru daquela arte marcial. E aí, justamente, o interesse pela arte, né? Pelo Arnis Kali, surgiu justamente você visualizando essa diferença de arte, né? Você já fazia karatê, jiu-jitsu, mas percebeu que precisava ter uma defesa melhor na rua, que talvez essas artes não traria para você, coisa que a Arnis Kali trouxe. E aí, eu queria que você trouxesse para quem está nos assistindo essa diferença da Arnis Kali para a defesa pessoal que a gente conhece, jiu-jitsu, karatê, o que difere essa arte marcial das outras. Certo. Eu vou começar com... Você tem estilos de luta. Tem lutas que você vai ter trocação, soco, chute. Eu vou citar, por exemplo, aqui lutas de trocação. Você tem Muay Thai, você tem boxe, kickboxing, karatê. E numa luta de trocação, quem garante que a minha pancada vai ser mais efetiva do que a do meu adversário? Eu vou criar aqui um outro exemplo. Será que uma mulher teria capacidade de vencer um homem? Eu tenho 130 quilos. 130 quilos. E uma mulher, por exemplo, com 55, 60 quilos, será que ela teria capacidade de me vencer? Então, assim, com um potencializador ela teria. Eu garanto a você que um soco para derrubar uma pessoa de 100 quilos é mais difícil. Mas se ela tivesse uma lâmina, uma estocada, um corte, você causaria muito mais dano. E lâmina, não interessa se foi corte de homem ou de mulher, o dano é o mesmo. O dano é o mesmo. Então, e falando sobre luta agarrada, eu gosto muito de jiu-jitsu, não me entenda mal, eu adoro jiu-jitsu, acho uma arte marcial sensacional no combate quando ele é qualitário, quando você tem, por exemplo, 1 contra 1, pessoas do mesmo peso, lutando num ambiente controlado. Agora eu estou numa situação de carnaval de rua, caio com o cara no chão, estou finalizando ele, chega um amigo do cara, nem vi de onde é que ele veio. O próprio cara pega uma pedra. Exato. E ele vem, chuta a tua cabeça. Isso. Ou como acontece comigo muitas vezes. Já fiz vários cursos. E uma vez eu fiz um curso numa sala que estava cheia de faixa preta de jiu-jitsu. Aí toda vez que eu ia mostrar uma técnica, alguém queria empregar a arte marcial. Fazer, mas se eu agarrar assim... Aí eles não entendiam, né? Aquilo que para eles seria funcional. Só que para a pessoa que está com lâmina, tudo que você quer é que a pessoa se aproxime de você. Porque quem controla a distância controla a luta. Então, quando os caras me agarravam, era facada. A faca de plástico, de borracha. Essa daqui, mas, né? Nós usamos materiais de... Eu vou chegar lá. Sobre os materiais de treinamento. Isso aqui, na verdade, nylon, um material chamado nylon, é extremamente resistente. Eu, a princípio, usava facas de madeira, só que a madeira quebra e ela pode causar dano. Essa aqui não fura, não corta, né? Você pode treinar. Tranquilo. E existem facas de plástico e de borracha. Eu não trouxe aqui hoje a de borracha, até porque pelo quantitativo de material que tem aqui já, né? Mas foi por esse interesse que eu me agradei assim, pela luta filipina, pelo Kali. E a critério de curiosidade, Arnis Kali. Arnis significa escudo, armadura. E Kali, lâmina. A tradução do termo, né? E aí, muitas pessoas que estão em casa, é aquele momento de a gente tirar algumas dúvidas, né, em relação a
essa arte marcial e principalmente as pessoas que estão em casa se perguntam para você, que é instrutor, que é mestre nessa arte marcial filipina, é o seguinte: eu posso sair de casa com a faca? Eu posso ter uma faca junto comigo para eu levar para poder me defender, ou a faca ela é considerada uma arma branca? Vou começar tentando explicar o que é uma arma branca. É importante que eu diga que eu não posso dar uma aula aqui de direito penal, porque isso aí compete ao advogado. É a mesma coisa, vou comparar com minha área, eu sou educador físico. Se alguém chega numa rede social e fala que, olha, o exercício tal é melhor do que esse, começa a dar uma aula de educação física, essa pessoa tem que ter graduação na área da educação física para poder estar falando aquilo. Mas eu posso dizer assim tranquilamente que facas não são produtos controlados. Que são produtos controlados? Eu vou adquirir uma arma de fogo. Sim. Aí é um produto controlado. Ele é controlado pela Polícia Federal ou Exército, né? Que é o SIGMA e o SINARME, que são as instituições que controlam isso. Então, eu preciso ter uma autorização para adquirir, para portar, né? Para vender, né? Para qualquer coisa que eu quero fazer relacionada àquilo, eu preciso de autorização. Contudo, lâminas não tem um órgão que emita essa autorização. Ah, eu quero comprar um faqueiro para minha casa. Eu vou na Polícia Federal pedir autorização para comprar um faqueiro. Pois é. Então, isso seria até ridículo. E aí a lei brasileira diz o seguinte, que tudo aquilo que não necessita de autorização para comprar, também não necessita de autorização para portar. Agora, é como eu estou dizendo, o que eu estou falando aqui não tem valor legal, não tem valor jurídico. Procure um bom advogado. Essa pessoa, sim, é que é a pessoa correta para te ensinar isso. E vai saber guiar, né? Para que você não tenha problemas lá na frente, exatamente. Né? E a gente soube agora, né, que pode ser utilizado, mas desde que cumpra-se, né, os devidos meios, né, para que você possa transportá-la, né, de um local para outro de uma forma segura. De uma forma segura. É uma arma de oportunidade. Uhum. Você pode estar em qualquer local, você tem uma faca. Vou dizer assim um exemplo. Você está num restaurante. Sim. Surge uma faca. Eu dou cursos de combate com faca para vários policiais. E um exemplo bem prático do que aconteceu. O policial, ele não fica 24 horas com a arma dele na cintura, não. Não vou dizer qual foi o policial, mas era da Polícia Civil. E ele prendeu um criminoso. Né? Prendeu o cara lá. E o cara cumpriu o período de prisão dele lá, foi solto. E numa praia, ele com a família dele, o policial com a família dele, comprando água de coco. Aí o cara que ele prendeu aparece por ele e faz, tudo bom? Batendo na joelha. Ele estava desarmado numa praia. E numa situação dessa poderia ser uma possível vingança. Né? Vingança não tem local, nem hora, não. As pessoas fazem crime em qualquer lugar. Faz crime na praia, num restaurante, na frente da casa, num carro. Eles não querem saber. Não importa o local. E aí, uma situação de defesa mesmo. Ali ele poderia pegar qualquer outro objeto. Uma faca, um garfo, uma caneta. Isso aqui, por exemplo, é uma caneta tática. Isso aqui é uma caneta. Isso aqui não dá choque, né? A pessoa pergunta, dá choque? Não, uma caneta. Ela escreve. Tem um quebrador de vidro aqui, mas é uma caneta de aço que fura tijolo. Então, uma caneta como essa, se você usar na defesa pessoal, por exemplo, a mulher não quer andar com a faca, mas ela pode ter uma caneta como essa e usar as técnicas de Kali para sua autoproteção. O que é que o Kali ensina? Ele te ensina a usar da forma mais efetiva equipamentos para sua proteção. Por exemplo, cacetete. Eu tenho aqui um cacetete, isso aqui é um modelo de cacetete policial. Isso, na verdade, caiu em desuso. Tem quando você vai para a polícia, você tem um setor de armamentos lá, isso tem uns montes lá, e ninguém anda com isso, porque acha um trambolho. Mas eu vou dar só um exemplo aqui de como seria interessante ter um cacetete. Você, por exemplo, é um policial, e aí o cara não quer te obedecer. Uma voz de prisão, por exemplo, ele vai ter que atirar, porque o cara não está obedecendo. E aí a utilização da arma de fogo pode gerar complicações ao policial. Se ele tivesse uma arma de menor potencial ofensivo, como um cacetete, ele inibir, poderia, né? Exatamente, inibir, até mesmo afastar, sem ter que fazer um disparo de arma de fogo. Então, assim, há de se repensar. Tem um porquê disso aí. Isso. Em relação às facas, né, as lâminas de uma forma geral, beleza. Vamos dizer que a pessoa não... Eu já ando com essas lâminas comigo, só que existe uma forma de carregar a lâmina para que a pessoa não possa se machucar? Veja só, tem modelos e mais modelos de lâmina. Existem, assim, facas que foram desenvolvidas para o combate. E tem facas que são para
Utilização diária. Eu vou dar um exemplo. Isso aqui é um canivete de combate, né? Ele foi projetado, um sistema de abertura bem diferente. Isso aqui foi projetado para uma rápida resposta, certo? E ele ainda prende como um anel aqui, para não sair da mão, certo? Sim. Então isso aqui é uma faca que baseia-se numa carambite, uma faca como essa. E a ideia disso aqui não é descascar fruta, não é abrir caixa, é combate. Combate. É rasgar o inimigo. Então, é difícil explicar isso aqui para um policial. Agora, um canivete utilitário como esse, ó, dá só um exemplo. Isso aqui é um canivete comum, padrãozinho. Isso aqui, numa situação de necessidade, poxa, quem garantiria que eu não estaria vivo se eu não fizesse uso de uma ferramenta? Porque faca não é bem assim, como o pessoal diz, arma branca não, isso é uma ferramenta. Para que se torne arma branca, tem que ser qualquer objeto que você tiver. Se eu pegar esse microfone aqui e tacar na cabeça de alguém, a pessoa vai dizer que foi agredida por arma branca. Arma branca é qualquer objeto que não seja arma de fogo e foi usado para ameaçar, coagir, tá certo? Ou agredir alguém. Você sai de um carro, uma chave de roda, aquela... Vou lhe matar. Pronto, você grava ameaça, vou lhe matar. Sim. Ou de repente você chega para uma pessoa assim, ó, entre no carro, tire a roupa. Você está coagindo a pessoa a fazer algo que ela não quer. Então, qualquer coisa que você tenha na mão naquele momento vai ser considerado como arma branca, entendeu? E comportar, no caso, a gente vê que cada lâmina dessa, ela tem um suporte para ser colocado. Vamos dizer que a pessoa, ela não tem esse suporte e ela coloque ali, vamos dizer aqui na calça, né, um exemplo, ou leve na bolsa. Como é que ela pode portar sem se machucar? Olha, essas ferramentas, eu vou chamar assim, equipamentos, ferramentas, porque seria errado chamar de arma, certo? Esses equipamentos, hoje em dia, eles vêm com clipe. Esse clipe prende facilmente na roupa e ele fica oculto. Ó. Vamos fazer de conta que aqui é uma bermuda. Eu coloco ele, ó, fica só o clipezinho aparecendo. Você só vai ver esse pretinho aqui. Sim. Fica bastante dissimulado. E isso aqui é um canivete utilitário que você pode fazer acionar ele aqui para o botão e ele arma, certo? Muito confiável, certo? Isso aqui é uma... Inclusive, nós treinamos com peças que são similares a esses canivetes, né, que você pode encontrar facilmente no mercado. Tem até um tamanho específico. Porque, por exemplo, no Brasil, você vai encontrar restrições até quanto ao tamanho. E essa lâmina aqui, ela tem 9,5 centímetros. Mas a legislação, ela tem uma proibição para lâminas com mais de 10 centímetros. Mais de 10. Isso não é para Pernambuco. Essa restrição é para Minas Gerais e Rio de Janeiro. E isso deve ser o modus operandi. Foi depois que um cardiologista famoso no Rio de Janeiro foi assaltado, ele era ciclista, foi assaltado, e lá no Rio o cara não diz, ó, é um assalto. Ele primeiro te esfaqueia, faz, ó, é um assalto. E depois pega suas Aí, coisas. exatamente. Aí o cara veio a óbito e aquilo tudo para dar uma resposta para a sociedade, criou essa proibição de lâminas com mais de 10 centímetros. A famosa lâmina de 4 dedos, né? Que se tiver 4 dedos, o policial nem mede. E de onde é que se mede? Se mede da ponta até o final do fio. Sim. Até a parte cortante. É isso aqui que se mede para saber se tem 10 centímetros ou não. Então, assim, você tem essa forma de portar com clipe, né? Bainha é algo que vai atrapalhar. Bainha se for uma lâmina fixa. Por exemplo, isso aqui é uma lâmina fixa, ó. Não sei se dá para ver porque eu estou de camisa preta, mas esse é um dos conceitos do homem cinza. Você está com algo que dissimule no escuro, entendeu? Não sei se dá para ver bem aqui, mas eu vou botar para cá para você ver. Ó. Isso aqui é uma faca de 3 dedos. Como é que toma isso da mão de alguém? Ó? São 3 dedos. Ó. Fechou a mão. Eu vou botar aqui, que é a câmera do lado. Ó, são 3 dedos. Fechou a mão. Isso não sai mais da mão. Isso aqui pode servir para o meu dia a dia e pode servir para uma possível defesa pessoal, caso a sua vida dependa disso. E isso aqui é uma bainha em Kydex, super segura. Ó. Quando ela coloca, ela dá um clique. Ó. Botou aqui, pode correr, pode... Isso aqui é tecnologia militar. Você tem vários modelos. Ó. Essa aqui é outra. Aí aqui já tem um formato mais agressivo, né? Essa aqui, para justificar o uso, já seria mais difícil. Ela tem como se fosse uma soqueira e serve para cortar. E você aprende no Cali, isso aqui é uma arma também de uso das Filipinas. Sim. Os caras são especialistas em lâminas. Então a gente vai treinar com todo tipo de faca lá, com todo tipo de lâmina. A gente tem aqui, por exemplo, treina com facão. Isso aqui é para você trabalhar com armas longas, né? Vou dar um exemplo. Você tem na sua casa um facão. Um facão é excelente para defesa. Comparando com o custo que seria uma arma de fogo hoje em dia
Vai oscilar na casa dos 6 a 8 mil reais. E você não pode estar andando com ela na rua, E tem né? pessoas que têm restrições. Restrições, Se você né? está respondendo algum processo, alguma coisa do tipo. E aproveitando aqui, já que a gente está falando sobre as lâminas, vamos apresentá-las e falar um pouquinho mais sobre elas. Tem uma aqui que eu fiquei apaixonado, que é essa daqui, que é a de... Essa daqui é o facão, né? Isso. É A o gente estava facão. falando sobre o facão. Esse facão aqui, ele na verdade, ele tenta copiar aquele facão do livro dele, o filme livro dele. Sim. Só que isso aqui, na verdade, esse formato de lâmina é um facão filipino, chamado bolo. Bolo. Certo? É assim que eles chamam o facão. E isso aqui a gente treina movimentos de ataque com essa lâmina. Uma lâmina desse tamanho, você consegue fazer movimentos de corte, até mesmo de amputação de membros. Com certeza. Então, assim, para defesa, é uma arma devastadora. Mas aí você fala com relação, por exemplo, a uma arma de fogo. Será que um facão como esse teria vantagem? Tudo depende do controle, da habilidade, da distância da pessoa. Até porque a arma de fogo também pode falhar, né? Também. E aí, se a Existem pessoa tiver várias com um punches que facão podem desse, dar. Ele não vai falhar, não. não vai falhar não, com certeza. Essa aqui, na verdade, eu trouxe porque muita gente conhece o filme Rambo. Eu sou um cara dos anos 80, eu gosto do filme Rambo. Isso aqui é a réplica da faca do Rambo. Olha aí. Só que no filme, a proposta era que Rambo era um super soldado, saber sobreviver na selva. Sim. E com essa faca aqui ele sobrevivia o ano todo. Só que não é bem isso, não. Se você for com uma faca como essa pro campo, você vai passar vergonha. Primeiro, isso aqui é chinês. Eu não sei a qualidade desse aço, não sei se isso aqui é um aço confiável. Muito provavelmente, se eu for bater na madeira, ele vai quebrar, vai me deixar na mão. Sim. E ela não é inteiriça. Aqui dentro é oco. Tanto é que eles colocam, por exemplo, isso aqui até para a pessoa quando começa a treinar, ela vai começar a entender sobre facas e vai escolher o tipo de faca. Essa faca aqui no filme Rambo, ele tem uma bússola, né, tem algum objeto, então esse cabo é oco. Ela tem uma espiga, que é uma espiga. É como se tivesse apenas uma pontinha que vem até aqui. Se você bater, ela vai quebrar. É diferente, por exemplo, isso aqui é uma faca inteiriça. Essa aqui eu achei bem interessante, que ela é feita com caminhão, é isso? Com... Isso aqui, na verdade, é uma lâmina inteiriça. Se você observar, ela é uma peça única, ela não tem emendas, então ela não vai te deixar na mão. Sim. E isso aqui é aço. Isso aqui é feito de mola de caminhão. Mola de caminhão. A mola, porque assim, existe uma técnica chamada cutelaria, que é a fabricação artesanal de lâminas. Sim. E eu gosto muito desse tipo de material. O problema desse tipo de lâminas artesanais, de cutelaria, é porque esse aço, ele oxida com facilidade. Aí a pessoa que tem esse tipo de material tem que saber deixar um fiozinho de óleo, tem que estar sempre dando um tem que ter um polimento. cuidado a mais, né, no porque caso. senão a ferrugem vai destruir. E aqui eu tenho um cabo que é feito de micarta. Isso aqui é tudo artesanal. Isso aqui são tecidos que colocam na resina, vira uma placa extremamente rígida, muito mais rígida do que a madeira. A micarta. E é uma faca assim que ela é inteiriça. Isso é aço carbono. Aço carbono, você vai ter tipos de aço. Isso aqui é aço inox. Esse não enferruja, porém esse aqui perde o fio com facilidade. Esse aqui dificilmente vai perder o fio. Por exemplo, quando você vai num açougue, percebe que sempre os açougueiros estão afiando as facas. Sim. Porque o aço inox ele não tem boa retenção de fio. Então a durabilidade do fio no inox é mais curta, né? Ele oxida, porém ele é muito mais rígido e o fio demora muito mais. Por exemplo, isso aqui é uma faca. Isso é uma faca do Nepal, né? Isso aqui chama-se kukri. Kukri. A kukri, ela tem até uma mitologia nessa faca. Essa faca aqui, o pessoal do Nepal, quando tira da bainha, diz que é uma faca que ela, quando sai da bainha, ela tem que beber sangue. Olha aí. Tem pessoas que levam tão a sério que se tirar da bainha e não cortar nada, ele corta o dedo para a faca se alimentar do sangue. Então, assim, essa é uma faca aqui que ficou famosa, porque na época que teve a Inglaterra tentou invadir o Nepal. E aí o exército Gurkha tinham facas como essa. E naquela época eram armas de baixa cadência de disparo. Então, quando tinha a pausa para recarregar, os caras vinham com facas como essa e mutilavam o exército inglês. Eles ficaram tão apavorados que fugiram. Hoje em dia, e depois contrataram, ficaram tão impressionados com aquilo, com a agressividade do exército Gurkha, que eles chamaram o exército para trabalhar para eles. Essa faca se espelha na espada de Alexandre o Grande. Ela tem esse formato e eles fizeram uma réplica menor. Uma faca feita para combate, não é para outra coisa não. Então, assim, as pessoas que querem lutar com lâminas, elas começam a entender sobre facas, começam a pesquisar facas para combate. Isso aqui é coleção, eu tenho coleção para casa.
Seria muito desconfortável andar com uma faca desse tipo, né? Para um porte diário, você tem canivetes que são menores. Ó. Isso, para um porte diário. Isso aqui é um canivete militar, por exemplo. Você já vê a robustez desse tipo de canivete. Não tem jogo. E é super amolado, cara. Porque eu não tenho papel aqui. Para testar. Rasga papel com extrema facilidade, entendeu? E isso aqui, ó, sempre com um clipezinho, ó, entendeu? Isso aqui é um material que você não vai deixar na mão. Se você for acampar com um canivete desse, você sobrevive. Com a faca do Rambo, você faça vergonha. E aí tem a diferença, né? Que é importante a gente comentar também. Você comentou no início, né? Que muitas das vezes, quando a polícia para a pessoa, você pode dizer, não, eu tô levando essa faca aqui para amolar, tô usando essa faca aqui para pegar um coco ali. Exato. Mas existem objetos que não, né? Existem objetos que talvez a polícia vai dizer, que coco é esse que você vai tirar aqui? Que amolar que você vai fazer, né? No caso... A abordagem policial, na verdade, estão até querendo ter isso. Estão querendo proibir o policial de fazer abordagem. Eu sou contra. Eu acho que o policial tem que abordar, ele tem que... É uma forma que ele tem de... Inibir, né? Exato, de aumentar a nossa segurança. Mas, assim, o que é que faz o policial abordar? Ele olha para alguém e a atitude daquela pessoa, o vestiário, chama atenção. Eu vou ser bem sincero contigo. Eu nunca fui abordado assim na rua. Pelo contrário, as pessoas até me cumprimentam. Acho que, não sei, dão um tchau para mim, boa noite e tal. É porque, assim, o que chama muita atenção, às vezes, é a sua forma de se vestir, sua forma de andar, sua forma de falar. Eu sou uma pessoa que procuro chamar muita atenção, não. E dificilmente seria parado. E se tivesse parado, isso aqui faz parte do meu EDC. Para quem não sabe o que é EDC... Isso. EDC significa Everyday Carry. Significa algo como todos os dias comigo. Você tem objetos no seu dia a dia que você leva com você. Ó, eu saio de casa, eu levo meu relógio, né? Carteira, celular, chave, remédio. Isso aqui faz parte do meu EDC. Ó. Quando a gente está na cultura de defesa, isso aqui é um torniquete. Eu vou falar mais sobre isso aqui. E sempre tem uma lâmina. Eu posso até alegar que essa lâmina serve para rasgar uma roupa, para colocar um torniquete numa situação de possível acidente, para abrir caixas no meu dia a dia, que trabalho, sei lá, depósito, coisa do tipo, entendeu? Ou mesmo consumir frutas. Mas o que você não pode jamais dizer num enquadro policial é dizer assim, ó, isso aqui é para minha defesa. Porque no Brasil, se você sai de casa com qualquer objeto que seja para sua proteção, ele pode ser mal interpretado. Isso. Podem dizer que você estava com mais intenções e isso pode complicar a sua vida. Ainda assim, você não será preso, vai gerar um TCO. Mas é sempre bom. E no que eu percebo assim, que eu falo com muitos policiais, na verdade, a maioria dos meus alunos são policiais, e eles falam que tudo está ali naquela conversa. Se ele perceber que é um cidadão de bem, muitas vezes eles não vão fazer nada, porque eles entendem que aquilo é uma ferramenta. Agora, quando você vê, é diferente. Isso. O cara entrou num supermercado, assim, com um facão desse aqui na mão. Ele não está com boa intenção. O cara entrou com uma faca desse tamanho. Ele manda você parar, você não para. Aí o policial vai atirar, vai te prender e tal. Isso. Assim, é diferente daquele cara que está voltando do trabalho, tem um canivete no bolso. E essa caneta aqui misteriosa? Essa caneta misteriosa aqui, pronto. Essa aqui pode andar tranquilamente que no momento ali da abordagem policial vai passar tranquilo. É porque eu estava aqui mostrando ele mais cedo, ele estava se conhecendo. E tem várias formas, ó. Eu vou mostrar aqui alguns objetos que jamais alguém que não conheça, né, jamais suspeitaria. Eu falei da caneta tática, na verdade ela não é uma lâmina, mas isso aqui ela pode ser usada para bater. Por exemplo, um soco de uma mulher num homem de 100 quilos, ele não vai sentir. Mas uma pancada com a caneta, que é capaz de quebrar tijolo numa genital, por exemplo, ele sentiria imediatamente. Essa caneta que você citou, ela na verdade ela tem uma lâmina oculta. Não seria uma boa lâmina para uma defesa pessoal, mas eu quero mostrar assim a capacidade de ocultação de lâminas. Sim. Isso aqui é um canivete bisturi. Se você colocar isso aqui no bolso, você só vai ver o clipezinho. Ele vai se assemelhar a uma caneta de metal, onde na verdade é um bisturi. E é muito amolado. Já me cortei com essa faca, tenho até medo de mexer nela. Entendeu? Pois é. Vou dar aqui um exemplo também, ó, de situação também. Ó. Isso aqui é um cinto knife. Cinto knife. Ele é um cinto normal. Você vai colocar, né? Certo? Só que a fivela dele, ele ataca tudo direitinho, mas a fivela tem uma faca. E essa faca aqui, ela é amolada, é pontiaguda. E fere. Isso aqui, com certeza, isso aqui, numa situação de defesa pessoal, faria diferença. E aí, sem sombra de dúvidas, as pessoas que estão assistindo em casa
estão aprendendo como manusear lâminas, né? E essas lâminas, como você mesmo passou, de forma estratégica, por exemplo, mulheres, de forma estratégica, qual dessas lâminas você indicaria para elas utilizarem e tal, para que elas possam sair de casa e, se precisar se defender, uma lâmina boa para que ela possa se defender? Olha, sempre me perguntam qual é a melhor lâmina. Na verdade, não existe. Isso é uma coisa pessoal. Eu indico, assim, para mulheres as lâminas menores, porque, independente do tamanho de uma lâmina, como é que toma da mão uma faquinha como essa? Isso aqui, uma mulher, por exemplo, de vestido agora, ela poderia, com um cordãozinho como esse, jogar isso aqui por dentro do vestido. Ninguém veria a faca, não marca a roupa. Eu gosto muito de faca de pescoço, porque, por exemplo, você tem um canivete, eu coloco ele na cintura. Eu me sentei, eu não vou conseguir sacar ele. É muito difícil sacar uma lâmina sentado. Mas no pescoço, puxou, eu estou sentado e já está aqui na minha mão. Isso aqui seria para usar não por fora, como eu estou usando aqui, senão você seria certamente abordado pela polícia. Sim. Que perguntaria, para que você está usando isso aqui? Né? Enfim, isso aqui você joga por dentro da camisa. É um equipamento utilitário, entendeu? Agora, se numa eventual necessidade você precisar para sua autoproteção, né, aquele negócio vai justificar que foi necessário para se defender, para que não acontecesse algo pior com você, né? Mas o principal objetivo disso aqui é ser uma ferramenta utilitária. E a gente estava falando sobre levar para afiar. Não existe, cara, crime nenhum em, por exemplo, eu ir para um churrasco e levar uma faca artesanal. Digamos que a Kukri, isso aqui foi feito para cortar. O que vai cortar, né? Se eu tenho isso aqui no carro e digo, eu estou indo para um churrasco. É crime você ter uma faca artesanal para churrasco. Então, assim, depende muito da sua conversa, entendeu? Agora, não, porque eu deixei aqui no carro, caso alguém vá me assaltar, eu vou arrancar a mão dele com a faca. Não, aí não, né? Você vai ter problemas. Existem facas de todo tipo. Ó. Isso aqui é aquele famoso canivete automático, né? O pessoal ficou muito popular isso aqui nas gangues italianas, né? Aí, filmes, né? Baseia-se no modelo do estileto, né? Então, assim, isso aqui, pessoal, esse aqui é até proibido nos Estados Unidos. Eu gosto também de facas de fixa, por exemplo. Isso aqui é um clipe que você coloca na roupa, né? Ou no cinto. E isso aqui seria mais para o policial. Eu não diria tanto o cidadão comum. E é uma faquinha barata, que se encontra na Shopee. Isso aqui você saca e já está pronto o uso. Isso aqui, para que eu indicaria uma faca como essa? A grande maioria dos alunos que chegam até mim são policiais, são pessoas que querem ter uma faca como backup, podem ter uma arma de fogo, mas querem dominar, se tornar especialista em lâmina. E um objeto como esse, ele impede, por exemplo, existem situações do policial estar com a arma e alguém tenta tomar a arma do policial. Ele vai segurar a arma no coldre fazendo peso, porque eu botando peso, o cara não consegue tirar a arma do coldre. Aí eu conseguiria, com a minha outra mão, sacar uma faca e me defender desse agressor. E eu gosto muito de facas aneladas, onde você coloca o dedo, porque eu posso usar nessa posição. Interessante. Traz uma firmeza maior, Isso. Né? Nessa posição aqui, eu até tenho alcance para cortar, para estocar. Porém, anatomicamente, para atacar alguém atrás, eu não consigo. Com esse tipo de empunhadura, eu consigo atacar para frente, para um lado, para o outro, para trás. Eu tenho maior mobilidade. Então, para a defesa policial, eu recomendo fortemente uma faca como essa. Aproveitando essa questão de empunhadura, muitas pessoas que estão em casa, né, que estão assistindo, que vão assistir, elas podem pensar, poxa, existe uma forma só de pegar a faca para poder se defender ou existem formas que eu possa utilizar e que seja mais segura, né? Porque eu já vi, né, assistindo alguns vídeos, que existem certas formas de pegar que se a pessoa der um soco, um chute, que ele cai no chão. Mas existem formas que você pode passar para as pessoas que estão assistindo em casa, que sejam formas mais seguras e que a pessoa realmente tenha essa segurança e que o agressor ele não vai conseguir ali ter nenhum tipo de reação. Olha só, a gente está falando sobre a questão aqui de portar uma lâmina. Não há nenhuma ilegalidade. Com relação à luta, o Kali, eu não vou te mentir, o Kali você realmente aprende a lutar com facas. Você vai aprender da melhor maneira a usar esse equipamento aqui para sua proteção, para sua sobrevivência. De repente, o cara invadiu tua residência, tem teu filho pequeno, tua esposa e possivelmente, vou dar um exemplo, como teve aquele cara que invadia as casas, Lázaro, né? Lembra do Lázaro? 2021. O cara estuprava as mulheres. Sim. O cara chegava para o cara e dizia, sua mulher é muito boa. Diga aí.
O cara estuprava, mandava ainda cozinhar para ele, e depois matava todo mundo. Uma situação como essa. E o que falta hoje em dia, a população, de uma certa forma, se acovardou. Sim. Né? Então, assim, quando você fala em luta, em combate, isso aqui é uma faca de treino. Jamais treine com faca real, certo? A faca real, se você tem uma faca e quer treinar com ela, você tem que treinar com ela na bainha, passar fita silver tape, certo? Para que ela não saia. E não é qualquer bainha. Por exemplo, uma bainha, por exemplo, neoprene, a faca consegue furar isso aqui. Então tem que ser uma bainha de polímero, entendeu? Algo assim que vai te dar uma segurança. Essa faca aqui, ela não corta e ela não fura. Você tem basicamente no cale a empunhadura que nós chamamos de sac-sac, né? Muita gente chama de martelo, mas o nome correto é sac-sac, que permite fazer cortes, estocadas, né? Eu posso trocar para pacal. Pacal é uma empunhadura que o pessoal chama de picador de gelo, certo? E por que eu tenho que saber fazer essa troca de empunhadura? Eu posso estar, por exemplo, fazendo um ataque, alguém segura a minha mão, eu posso inverter a empunhadura, cortar o braço, eu posso tirar o braço da pessoa também com a faca. Aí. Então, assim, é uma empunhadura que você tem que saber fazer trocas de empunhadura. Tudo isso é treinamento, né? Tudo isso faz parte do treino. E aí é importante para as pessoas que estão assistindo em casa, né, saber que é uma arte marcial que vai ensinar tudo isso e que a pessoa vai saber como manusear essas lâminas. Porque também, né, mestre, não adianta você estar com a lâmina e não saber utilizar, né? Exato. Acho que quem é mais antigo já deve ter visto esse canivetinho aqui em filmes. Isso aqui é um canivete filipino. Muita gente chama de canivete borboleta, né? Porque o primeiro fabricante tinha uma logo de uma borboleta, aí chamavam de butterfly. Mas, na verdade, não é um canivete borboleta. O nome disso aqui é um balisong. Sim. Balisong é uma cidade das Filipinas. E foi criado lá. Isso aqui, na verdade, né, é um canivete. Eu estou com pouco espaço aqui. Vou tentar manusear ele aqui assim. Ele faz manobras, certo? Olha aí. E isso aqui é feito para combate. Isso aqui não é para outra coisa, não. Tem diversos tipos de lâmina. Isso aqui, por exemplo, uma faca de soco. Isso aqui é uma, também chamada de faca T, pancha d'água, que muita gente segura assim. Tá errado. É aqui, ó. Aqui você tem apoio para cortar, para estocar. Quem popularizou essa faca aqui foram os apostadores. Olha aí. E as prostitutas que usavam na meia do própria defesa, né? Na meia calça de forma oculta. Mandar um abraço especial. A conversa está muito massa aqui sobre as lâminas, né? E com certeza você está adorando, gostando em conhecer todas essas lâminas e também você pode falar com o instrutor Marcelo e fazer parte do time dele, aprender, né? Se desenvolver e utilizar bem essas lâminas. Caso você precise, né? A gente nunca sabe, né? Você vai saber ali se defender e se proteger e proteger também a sua família. Mas mandar um abraço especial a todos que fazem parte aí da Nutri7, parceiraça aqui do GravaCast. Olha só, a Nutri7, ela vende tudo que você precisa para a sua saúde. É isso mesmo, ó. Grãos, snakes, produtos veganos, sem glúten, sem lactose, diet, farinhas oleaginosas, temperos, encapsulados, chás e muito mais. Tudo que você precisa para ter uma saúde nota 1000, a Nutri7 vende. Talvez você esteja se perguntando, o Anderson, onde é que fica localizado? Fica localizado lá no Shopping Norte Janga, na Avenida Doutor Cláudio José Gueiros Leite, 2491, Janga Paulista. Chega lá e diz assim, olha, eu vim pelo GravaCast, que você vai ter um desconto, certo? E vai poder está investindo na sua saúde, que não existe investimento melhor do que você investir na sua saúde. Lembre sempre que é melhor você investir na sua saúde agora do que lá na frente você ter que investir e perder tempo na sua doença. Então, Nutri7 é a melhor opção e é parceiraça aqui do GravaCast. Mas em relação, voltando aqui ao assunto, em relação ao seguinte, muitas pessoas dizem assim, eu tenho uma arte marcial que desarma qualquer coisa. Eu tiro da mão da pessoa qualquer coisa. Se ela tiver com a faca, eu tiro. Se tiver com a arma, eu tiro. É verdade que dá para tirar? Desarmar pessoas com facas? Eu desacredito, entendeu? Existem realmente técnicas que você vai treinar para último caso. Não seria a minha primeira reação. Minha primeira reação seria tentar duelar, entendeu? Porque quando você vai tentar desarmar uma faca, o risco de corte é grande, certo? E a gente costuma acreditar no Cali que são 3 situações que vão acontecer no combate. Um vai morrer, o outro vai para o hospital, ou ambos vão para o mesmo lugar. É por isso que eu tenho comigo, por exemplo, o torniquete. Isso aqui, o torniquete, na verdade, para quem nunca viu... Isso é importante. Curiosamente, né? O torniquete, ele é uma ferramenta que você vai abrir,
vai colocar o membro que foi atingido, digamos que eu levei um corte no braço. Sim. Eu vou apertar o braço, né? E ele tem uma válvula aqui, ó, que eu posso... Quanto mais eu rodar isso aqui, mais apertado ele fica. Sim. Mais apertado fica. Isso vai impedir com que o sangue saia, ser isso, né? Ele vai apertar. Eu vou colocar aqui, isso aqui é um time. Quando eu apertar essa válvula e colocar aqui, eu vou escrever aqui a hora que eu coloquei. Porque não é interessante passar mais de 6 horas com isso. E por que eu estou falando isso? Porque numa situação de reação, eu posso levar uma facada, eu posso levar um tiro, e a gente já treina esse tipo de situação. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem ali uma arma de fogo, né? Na verdade, isso é uma arma da Airsoft, né? Nós treinamos também com esse tipo de equipamento para causar realismo. Sim. A pessoa, de repente, vem e encontra uma arma de Airsoft, e o Airsoft você coloca aquelas muniçõezinhas de bolinha de plástico, né? Aí tem óculos de proteção, tal, para poder você atirar e ver se a pessoa vai conseguir realmente fazer as defesas. Existe desarme para arma de fogo, que é menos difícil do que o de uma faca, por exemplo. Eu vou fazer uma comparação, por exemplo, aqui. Uma criança. Sim. Se você pegar um adulto contra uma criança, ele tem mais força física, ele consegue vencer a criança. Mais vantagem, né? Porém, a faca, ela não liga para essa questão da força física. Eu vou comparar a criança que a gente está colocando aqui. Vamos colocar uma criança de 11 anos. Sim. Você deu um pincel para ela com tinta. E aí você tentou desarmar essa criança. Agora, diga a essa criança que cada vez que ela conseguir lhe pintar, você vai dar R$50 para essa criança. Rapidinho. Agora, vá tomar o pincel da criança. Ele vai te pintar todo. Você pode até conseguir tomar, mas quando você prestar atenção no seu corpo, você vai estar todo pintado. Sim. E essas pinturas seriam, na verdade, cortes. Isso. E a faca, cara, quando ela passa, pum, é um dano imenso. Eu já fiz testes assim, em peças de porco, para saber o que é que acontece com a faca. Por que peças de porco? O porco ele tem um tecido orgânico muito semelhante ao corpo humano. Isso. E aí, para saber se a faca tem poder de corte ou não, eu já testei em peças de porco. Por exemplo, uma costela, que teria pele, epiderme, musculatura, gordura, ossos, como seria um corpo humano. E uma passada de faca, você faz um estrago imenso. Você corta a peça toda. Então, assim, faca não é brincadeira. Não é brincadeira. A melhor medida de defesa contra a faca seria você se afastar. Caso você não consiga se afastar, e esse afastar, esse fugir, porque as pessoas acham que, porque você sabe lutar, você sabe fazer desarme, você tem que ser o herói. Seja o herói fugindo. Porque as pessoas acham que fugir, é covardia. No cemitério tá cheio de corajoso, né? Fugir é uma estratégia. Então você vai tentar fugir. Se você não conseguir fugir, porque, por exemplo, eu tô aqui numa sala que a gente chama isso aqui de ambiente elevador. Como é que eu saio do elevador? Só se a porta abrir. Então aqui eu não tenho como fugir, mas eu poderia arremessar coisas contra a pessoa. Esse seria o segundo passo. Isso. Tentar fugir, me afastar, arremessar objetos, sei lá, um coco, uma pedra, sei lá, qualquer coisa, uma mesa, uma cadeira, para causar dano. Para depois disso, eu tentar lutar com algum objeto que seja maior do que a faca. Isso. Por exemplo, o cacetete, que a gente estava falando no início, ele contra uma faca, por exemplo, ele tem vantagem de tamanho. Então, assim, isso aqui dá vantagem ao operador, diminui o risco. Daria vantagem, né? Caso a pessoa investisse no treinamento. Aquela questão de espaço também, né? Porque com cacetete você pode até acertar a mão e a faca cair, né? Você vai bater no que a gente chama, na verdade, a faca. Deixa eu pegar uma faca de treinamento. A gente diz que a mão é como se fosse a cabeça da serpente. E a faca é a presa da serpente. Então eu tenho que tentar evitar esse ou estocado ou corte e depois tentar desarmar, quebrar a presa da serpente. Existem técnicas, mas eu confesso a você que são extremamente arriscadas. Eu preferiria fugir, arremessar objetos, lutar com alguma coisa maior. Por fim, não tendo mais nenhuma alternativa, eu vou tentar fazer o desarme. Isso. Mas seria a última das opções. Em relação, muitas pessoas falam assim, a faca, beleza, você está falando aqui sobre a faca, as lâminas, de uma forma geral, realmente elas têm muitas vantagens. Mas vamos dizer assim, muitas pessoas falam assim, mas contra uma arma, uma pessoa está armada e a outra está com a faca. Sim, ótima pergunta. Em relação à vantagem, quem leva vantagem? Olha, isso aí um policial, não estou falando policial brasileiro não, policial americano. Ele fez uma pesquisa, se eu não me engano, o nome dele é o Dennis Tuller. Ele era sargento de polícia na época e ele observou que vários policiais, quando tinham um confronto armado, eu estou falando de policiais nos Estados Unidos, sim, com colete bom, com armamento tudo moderno, bom, calibres potentes, né?
armas confiáveis, né? Porque nós temos aqui fabricantes nacionais que muitas vezes apresentam falhas, né? Isso. Então, assim, lá ele observou que toda vez que tem algum conflito envolvendo lâmina, os policiais saem feridos. Aí foi quando observou o seguinte, por exemplo, o colete é a prova de bala, é a prova de bala, ele não é a prova de faca, não. Aí. O colete, ele tem um tecido entrelaçado chamado Kevlar. Sim. E a faca, ela corta essas fibras do Kevlar e atravessa. Uma vez, num curso com a RP, daqui de Pernambuco, Polícia Militar, tinha um colete baixado. Baixado aqui não está mais em uso, já está para ser descartado. Colocou lá numa cadeira, eu dei uma facada, atravessei a parte da frente, a parte de trás e atravessei até a cadeira com a facada. Então, assim, os policiais ficaram olhando assim para a cara do outro, como que dizer assim, cara, esse colete não salva a gente, não. Salva não. Agora, o projétil, quando atinge, ele é feito de chumbo, então ele deforma, ele até faz um amassado para dentro, machuca, mas ele fica preso no colete. A faca não, a faca ela atravessa como se fosse papel. E por incrível que pareça, uma estocada, tem um estudo científico que diz que a força necessária para atravessar a pele humana é pouco menos de 5 quilos. Se você tem capacidade de levantar um halter de 5 quilos, você tem capacidade de atravessar uma pessoa em combate. Agora, com relação à faca, acaba falando toda coisa que a gente foge. A faca é o seguinte, ele observou que o policial morria. E ele observou que o policial sacava a faca, a pistola, a arma, e efetuava os disparos. Ele levava cerca de 1,5 segundos. Nesse 1,5 segundos, uma pessoa com faca, ela pode correr quase 7 metros. Olha. Uma pessoa mediana, ela consegue correr cerca de 6,4 metros. Então, ele observou o seguinte, que o policial precisa ter uma distância de risco, que agressores com objetos que possam causar cortes, você tem que se afastar, se abrigar, procurar se abrigar contra um carro, para que você possa atirar e essa pessoa cair. E uma pessoa mesmo baleada ou com corte de faca, ela não morre imediatamente, ela vai levar um tempo. Tem até um termo chamado 10 segundos do homem morto. Ele vai morrer, ele está todo cravejado de bala, mas até o sangue sair do corpo, ele está sendo perigoso. Por exemplo, uma pessoa com 80 quilos, ela tem cerca de 5 litros de sangue. Isso é um cálculo de volume sistólico. Que se você colocar na internet cálculo de volume sistólico, você vai achar. Você pode calcular até quanto você tem de sangue. Sim. E aí, por que isso é importante saber? Porque o que mata a pessoa não é o tiro ou a facada, é a perda de sangue, que vai levar a pessoa ao choque hipovolêmico. Então, assim, a pessoa vai apresentar cianose. Cianose é a pele vai ficando pálida, os lábios ficam azuis, tremedeira, taquicardia, que são sinais que você está morrendo. Então, o que acontece? O policial, se ele tiver a menos de 7 metros, a vantagem pode ser da faca. Porque ele pode disparar o pente todinho, o carregador todinho no agressor e ele não vai parar. Ele vai chegar até ele, vai furar ele, o colete dele não vai adiantar nada. Mas se ele botar a mão, atravessa, não tem defesa. Se ele botar a mão, cai, rasga os dedos, não tem defesa. A faca é muito agressiva, cara. Em relação, por exemplo, a pessoa tá na rua e vem um maldito filho do diabo e quer lhe assaltar. E aí você tem em suas mãos, ali em posse, uma faca, uma lâmina. E o infeliz, ele tem uma arma, certo? Primeira coisa que essa pessoa deve fazer. Vê só, existe a questão assim de você observar o ambiente. Não sei se você já ouviu falar em ciclo OODA. Sabe o que é o ciclo OODA? Não. OODA. Observar, orientar, decidir e agir. Você, quando estou, por exemplo, eu vou chegar em casa, porque eu não estou aqui com minha bolsa está ali. A minha bolsa, ela anda com medicamento, ela anda com torniquete. Eu tenho equipamentos que eu posso usar para minha proteção, caso seja necessário. Sim. E você tem que estar sempre prestando atenção ao seu redor. Antes de chegar em casa, a maioria das pessoas, por incrível que pareça, quando chegam em casa, acham que estão seguras. É o momento de maior risco quando você está chegando ou saindo da sua casa. Isso. Porque o ladrão, ele não quer invadir tua casa de madrugada, ele quer pegar você entrando em casa ou saindo de casa. Então, o que acontece? Eu sempre observo como é que está a rua. Se eu já vejo um possível assaltante, porque as pessoas dizem assim, mas o ladrão veio do nada. Ele não veio do nada, não. Você que não estava atento. Quer ver um exemplo? Quando você está dirigindo, por exemplo, você está em atenção. Você está prestando atenção. Que passa, se viesse uma criança agora atravessar sua caminho, você freava para você não atropelar. Agora, se você estiver cantando, brincando, rindo, com efeito de álcool na cabeça, você não vai prestar atenção a isso, seu tempo de reação vai estar prejudicado. Ou se você vem conversando no celular com alguém, quando você se deparar, já vai estar com o cara assaltando você. Então, assim, você pode se esconder, você pode voltar, você pode entrar numa loja, você pode se preparar para reagir.
Porque ele vai ter que parar, apontar o braço para mim, nesse meio tempo. Sim. Eu já expliquei que em 7 segundos você consegue correr 7 metros. Isso. Então, assim, se o cara vier para cima, eu vou ver que é um assalto, eu já vou para cima, abaixando o braço dele e furando ele. Então, assim, ele... que chora a mãe dele, não a minha. Pois é. Entendeu? Assim, o meu prêmio aqui... E esse aqui é o diferencial dessa arte marcial aqui. Eu não estou treinando para competição, estou treinando para sobreviver. Quem vem treinar Kali, quem são as pessoas que procuram Kali? Eu dou aula para atiradores esportivos, eu dou aula para policiais, pessoas que já foram vítimas de algum tipo de agressão. Eu recebi um casal que, na ladeira de Olinda, eles apanharam de 12 pessoas. 12 pessoas? E não reagiram. Foi no carnaval? Carnaval. O cara pediu o celular, ele deu, pediu carteira, deu. O que eles pediram, eles deram. Até as alianças. E aí, o que aconteceu? Um das pessoas que estava lá assaltando o grupo, né, o casal, foi agarrar a mulher do cara lá. Eu falei, não, pô, deixa minha esposa aí. Aí empurrou o cara lá e começou uma confusão. Eles acordaram no hospital. Pra você ver, né? Aí, o que é que eu ensino aqui no Kali? É só faca, é só arma? Não. O Kali ficou muito famoso por conta da questão das lâminas, que você vai se tornar um especialista em lâmina. Por exemplo, o cinema. Adoro o Kali. Tem cena de John Wick, que é do Kali. Tem Busca Implacável, Identidade Bourne. E vários outros filmes aí do cinema. Com aquele cara que fez o Thor, que é o Resgate. Sim. Tem muito Kali ali, cara. Principalmente no filme 1. No 2 também, mas no 1 tem muito. Ele utiliza muito uma faquinha como essa aqui, ó, uma carambite. Seria então, uma dessa, né? Seria uma dessa aqui? Uma dessa aqui. Dessa aí, né? Aham. E ele com a faca dessa, ele sai fazendo destruindo todo mundo. Quem quiser, até é ótima dica de filme aí. Para assistir. Enfim, você aprende a usar esses objetos, você aprende a usar bastão, cacetete. E caso você esteja desarmado, engraçado, as outras artes marciais você treina desarmado. Talvez um dia você vá aprender alguma coisa com arma. Isso. Mas no Kali você primeiro usa a arma, mas se eu for desarmado, que isso pode acontecer numa situação de luta, você tem a parte do boxe sujo. Boxe sujo, que também faz parte, né? Faz parte do Kali, é a parte desarmada do Kali. O boxe sujo... O que diferencia ele do boxe normal, do comum? O termo correto, na verdade, é Panantucan. Por exemplo, no boxe normal, você não vai bater, por exemplo, o cara vai dar um soco, eu não vou botar o cotovelo para ele dar o soco no cotovelo. Sim. Isso aí seria um golpe baixo, entendeu? Você não vai dar um soco, por exemplo, na garganta do cara, você não vai dar um pisão, você não vai apertar o olho, entendeu? Você não vai puxar cabelo, você não vai dar mordida. Sim. Tudo isso, assim, a luta suja é estimulada no Kali, porque é isso que vai fazer... Como é que eu faço uma mulher com um volume físico muito menor do que um homem, para que ela possa vencer essa luta? Eu vou ter que ensinar onde ficam os pontos de pressão, pontos imobilizadores. Existem, por exemplo, com a própria faca, tem cortes que são letais, cortes que não são letais. Eu não quero matar uma pessoa, mas eu preciso reagir. Um simples corte no rosto, a pessoa desiste na hora. Se cair um cisco no teu olho, tu para na hora, tu rapidamente. Fica com o cisco. Imagina um corte e o sangue descendo. O cara foge. Para quem está assistindo em casa... Fisiculturista, ele foge. Para quem está assistindo em casa, em relação... Você falou sobre pontos aí. Vamos aqui simular um momento em que eu precise me salvar. E não tenho como, não tem outra atitude a não ser salvar a minha vida. Isso. Quais seriam os pontos estratégicos para você acertar e... meter o pé. E a pessoa fica lá... Exato. Depois, comprovar a situação de legítima defesa para os meios jurídicos. Seria o seguinte, olha, na situação de Kali, a gente sempre procura fazer cortes, né? Cortes, segurar o agressor e continuar cortando. Tem um ditado filipino que diz assim, que quando um praticante de Kali ataca uma pessoa, é como se fosse um boi que cai no rio de piranha. Olha aí. A estimativa de tempo é cerca de 4 a 5 segundos para você neutralizar um inimigo. Sim. Eu não estou nem chamando de adversário, inimigo. Porque ele foi feito para guerra. Isso aqui não foi criado... O Kali, muita gente não sabe, mas ele surgiu nas Filipinas porque o governo espanhol dominou, escravizou a população. Isso. Então, eles começaram a lutar para serem novamente livres. Então, assim, é uma luta que surgiu para a liberdade. As pessoas podem criticar uma faca. Eu não quero uma faca. A faca é uma arma covarde. Essa faca aqui pode salvar a sua vida. Eu vou dar um exemplo aqui. Teve um soldado, David Belavide, e ele fez um livro chamado De Casa em Casa em Fallujah. E eles estavam procurando terroristas. E foi porque assim, para quem não sabe, né, você tem um fuzil, que é uma arma para longo alcance, mas quando você vai para um ambiente confinado, um ambiente apertado, você troca o fuzil, deixa no bandoleiro e vai com a pistola. E aí
a pistola dele apresentou uma pane. Aquilo que a gente estava falando. Uhum. Eu sou atirador esportivo, eu sou CAC. E pistola, quando dá pane no clube, você dá risada. Mas na vida real, você vai ter que solucionar. E para solucionar, você vai precisar das duas mãos. Agora, imagina isso. Ele se entrou na casa, se deparou com o terrorista, a pistola deu a pane, o fuzil estava na bandoleira. Ele teria que operacionar a pistola para acionar o ferrolho, né, para poder tirar aquela munição que falhou e colocar uma nova. E aí ele não conseguiu fazer tudo isso. Então ele optou em sacar uma faca. E essa faca salvou a vida dele. Ele conseguiu arrancar o olho do terrorista e matar. Porque as pessoas não sabem, mas um olho sai com muita facilidade. Então, assim, quando você começa a entender de anatomia humana, de como utilizar essas lâminas, de defesas, até mesmo contra agarrão usando lâmina, você vai se tornar uma pessoa imparável. Ninguém vai te parar. O Kali, ele é poderosíssimo. Eu digo uma coisa a vocês, ó. Eu sou faixa preta de karatê, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, eu já treinei Krav Maga, eu já fiz Goshin Jitsu, que é a defesa pessoal japonesa. E eu vou ser muito sincero, eu nunca vi nenhuma outra arte marcial tão real como é o Kali. Eu recomendo para toda mulher, para toda pessoa de idade, para toda a pessoa que quer realmente sobreviver. Porque a gente está trabalhando num ambiente tão hostil. Pernambuco é muito violento. No ambiente real, né? Todos os dias eu vejo situações de assalto, violência, crimes, homicídios. E como é que você, como é que você vai usar uma arte marcial, que as outras artes marciais também são muito bonitas, e arte de defesa, mas como na vida real eu vou estar me agarrando com a pessoa na rua, entende? Então, o Kali vai trazer justamente essa realidade que vai acontecer no cotidiano da pessoa. Se o cara vier te assaltar, daqui que tu consiga agarrar ele, como é que, né, que você vai conseguir se livrar daquele cara? E, diferentemente, se você tiver uma lâmina, você rapidamente vai se livrar dele. Eu até recomendo o seguinte, olha, se você está... É um assalto, né? Você não quer se arriscar por aquele bem, entrega. Uhum. Agora, quando não é mais um assalto, aí reaja. Vou dar um exemplo. Você tem um celular. Qual o valor em média de um celular bom hoje em dia? 1.500? 1.500, 2.000. 2.000, né? Isso. Vamos lá, R$2.000. Aí você vai lutar porque tem um objeto ali de R$2.000 na sua mão. Mas aí, como é que a lei entende a coisa? Eu reagi e numa reação pode ser que seja necessário levar o inimigo a óbito para que eu não morra. Vou ter que depois comprovar a legítima defesa. Porque a polícia, quando chegar, vai ver uma pessoa morta, você com a faca, e você vai estar dando só a sua versão. O outro não pode falar porque morreu. Então, você vai ter que comprovar que foi legítima defesa. E aí, um objeto que custava R$1.000, R$2.000, você vai gastar cerca de R$8 a R$10.000 com advogados, e pode ser que você não consiga comprovar a sua legítima defesa. Porque aqui nós estamos no Brasil. Isso é. Estamos no Brasil, onde, infelizmente, a lei ela não é cumprida. E quando é cumprida, é para um outro lado, né? Mas, instrutor, em relação... Você falou de um assunto aí, de um tópico interessante, que é essa questão de prestar atenção. Né? Sair de casa, olhar para um lado, olhar para o outro, chegar em casa, olhar para o lado, olhar para o outro, porque muitas vezes a pessoa acha que vai ser assaltada na rua, quando na realidade ela vai ser assaltada em casa. Abaixa a guarda. Abaixa a guarda. Quais estratégias a pessoa tem que ter, não só apenas ao sair de casa, como também quando ela estiver na rua, voltando para casa, para que ela possa sempre estar em alerta e proteger ela e a sua família? Tudo é atenção. Eu vou falar também do semáforo de cores. Teve um combatente chamado Jeff Cooper, que ele criou o semáforo de cores. Ele é usado até para o meio empresarial. E o que seria o semáforo de cores? Você tem ambiente branco, ambiente amarelo, ambiente laranja e ambiente vermelho. Vou dar um exemplo disso. Você está na sua casa, no conforto da sua casa, com grades, guardadinho, você está tranquilo. O ladrão, como eu já disse, ele não quer invadir tua casa, ele quer chegar, pegar você de surpresa, chegando ou saindo. Então, ali é um ambiente que você pode relaxar. Mas a partir do momento... Nós aqui, por exemplo, estamos num ambiente amarelo. Não sei se alguém pode abrir um portão ali, chegar aqui até a gente aqui. Sim. Então, assim, ambiente amarelo, você está em atenção. Está tudo ao seu redor. Isso é uma paranoia? Não é paranoia. Se eu estou dirigindo, eu tenho que ter atenção. Eu dei agora há pouco o exemplo da criança que pode passar na frente do carro. Sim. E você com atenção, você freia. Então, você está sempre no amarelo. Percebeu algo que está destoando com aquele ambiente? Por exemplo, eu estou numa loja de conveniência, num posto de gasolina, entra um cara que desce de uma moto com capacete, sem tirar o capacete, se encaminha diretamente para o caixa. Isso não está com cara de assalto? Com certeza. Então, você, quando observa uma situação como essa, aquele ambiente não está mais amarelo, ele já está laranja. E o laranja, aí é que está. Respondendo a sua pergunta, o que fazer? Quando você observa, para você observar, você tem que ter atenção. Você está no amarelo, ligado. Quando acontece algo, você tem cerca de 5 segundos para fazer alguma coisa.
É no laranja que você tem que pensar se você vai fugir, se esconder, lutar, né? Sei lá, você tem que ter alguma reação. Sim. E o ser humano ele só consegue fazer alguma coisa se ele raciocinar primeiro. Então, você percebeu algo que está destoando, você tem aqueles 5 segundos de reação. Se você não fizer nada, vai ficar vermelho e aí você está preso na situação. É como aquele exemplo que eu disse, Sim. ó, tô vendo o cara da moto, eu já estou pensando, ele vai usar um braço, eu vou segurar o braço, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Você tem uma estratégia pensada. Sem estratégia, você não consegue reagir, certo? Eu vou dar um exemplo aqui. Porque as pessoas dizem que quando você começa a andar pensando em autoproteção, isso é paranoia. Não é. Não é. Não teve a Boate Kiss? Várias pessoas morreram. Se você pesquisar lá, tem uma menina que estava lá dentro, ela é filha de militares. Eu agora não me recordo o nome dela, mas é filha de militares e ela recebeu orientação, olha, procure saber onde fica a saída de emergência, não fique próximo ao local de pagamento, não dê as costas para o local de pagamento, fique sempre atenta, Sim. se afaste. Então, assim, ela sabia tudo isso. Então, tanto é que a boate era mal sinalizada. Ela, quando chegou, fez onde é que fica a saída de emergência? O segurança fez aquela porta ali, ó. Aí ela, beleza, né? E os amigos dela, vão ficar ali perto do show, tal, que foi onde realmente começou o foco do incêndio. Ela fez, não, quero ficar mais pra cá, porque aqui tá perto da saída de emergência e tal. Ela bateu o pé, os amigos ficaram todos chamando ela de doida. Olha aí. Aí ela ficou lá, com os amigos dela. Quando começou o fogo, tem um ditado que diz assim, que o boi segue a boiada. Muita gente correu na direção do banheiro. O maior local onde encontraram a maior quantidade de corpos foi próximo ao banheiro. Porque, eu estou aqui pegando fogo, tá todo mundo correndo para lá, a gente vai instintivamente correr para lá. Instintivamente. Só que a menina sabia onde é que era a saída de emergência. Ela fez, não, o pessoal está correndo do lado errado, é para cá. Salvou a vida dela, salvou a vida dos amigos, por tabela, mexe até na vida dos pais. Então, assim, nessa hora, ninguém vai dizer que você é para... fulano chama-se prudência, né? Exato, fulano era preparado demais, pô. Até acontecer, você vai ser visto como louco, maluco, psicopata. A minha esposa, tu vê maldade em tudo. Ela dizia, não vai pra cidade é um lugar arriscado, você vai ser seguida, assim, assim, assim. Aí foi com a amiga dela. Aí parece que caiu a realidade na cabeça dela, ela viu que estava ela e a amiga dela sendo seguida, por um cara. Entraram na loja e desistiram do que iam comprar e voltaram para casa. Você vê como é perigoso. Você tem que mudar as suas rotinas, né? Para evitar situações como essa. E você não ter se colocar em risco. né? Isso. Exato. Muitas pessoas, né, que estão assistindo vão querer adquirir já as suas lâminas para se protegerem. Antes disso, aí seria mais indicado começar a treinar. Treinar, isso. Lá no treinamento, o que é oferecido na sua academia e o que a pessoa precisa para poder fazer parte do time, né? Que é um time, é uma família, é um time, é uma família, para poder fazer parte desse time de Cali e aprender a se defender verdadeiramente, né? Bom, eu trabalho com educação física e trabalho também com esporte. Eu também sou professor de karatê. E nas escolas onde eu dou aula, eu tenho 2 locais, um em Recife e um em Olinda, que é à noite, que as pessoas confiam tanto em mim que me deixam até com a chave. E aí o que acontece? Nesse local eu recebo pessoas para vir treinar. A pessoa que tiver interesse em treinar, ela entra em contato comigo. Todas as minhas publicações lá no meu Instagram, no Faca Defense, tem lá o meu contato. A pessoa pode entrar em contato e vai ser muito bem-vinda. Eu peço apenas que a pessoa venha com roupas que permitam boa movimentação, né? E venha com a mente aberta para aprender, certo? É super seguro, ninguém vai usar uma faca de verdade. A gente está aqui apenas para falar no podcast, isso aqui é uma coleção pessoal, mas nós vamos usar sempre facas de plástico e de borracha, nunca uma faca real. E essas pessoas, eu faço sempre uma triagem, eu procuro saber se são pessoas de bem, pessoas sem antecedentes criminais, pessoas que realmente têm família e tal, porque, por exemplo, Instagram você conhece todo mundo. Uma vez chegou um cara lá para treinar e já desde a hora que eu bati o olho nele eu não fui gostou, muito né? com o estilo dele, sabe? Mas beleza, né? Pode ser preconceito da minha parte, deixa ele treinar. E aí eu observei que ele tava assim, e aí, quando é que a gente vai... olha a conversa do cara, quando é que a gente vai aprender a matar? Doido de pedra. Aí eu disse, meu amigo, eu não ensino a matar não, eu ensino você a se defender. Eu interrompi e mandei ele voltar para casa dele. Sim. E eu sempre faço uma triagem, porque quem são as pessoas que treinam comigo? São maridos, esposas, filhos também. Porque, se chegar um menor de idade falando, eu quero aprender essa arte marcial, eu vou dizer que não. Mas se chegar um pai de aluno, por exemplo, você tem uma filha de 14 anos, olha, eu queria que ela aprendesse. Não há problema, eu deixo ela treinar, porque você tem ciência do que eu estou ensinando, uma arte marcial que é voltada para o combate real, né? Não estou vendendo... O teu público lá, mais homem ou mulheres? Rapaz, a maioria é homem, mas eu tenho mulheres também. Sim. É porque justamente batem nessa barreira do medo, da desconfiança, mas as mulheres que vão percebem que é um ambiente seguro, um ambiente com respeito, entendeu? Eu sou uma pessoa que
eu não abraço ninguém. Uhum. Eu não abraço, eu não dou aproximação, eu tenho minha postura, eu não faço brincadeiras nem liberdade. Eu até exijo que depois a pessoa adquira o fardamento para não usar roupas que sejam coladas assim ao corpo, que chamem a atenção Sim. das demais pessoas. Por quê? Porque a intenção ali é trabalhar realmente com a defesa Uhum. pessoal. E essas pessoas veem muita verdade em mim. Eu acho que se assim não fosse, eu não teria mais nenhum aluno. Sim. Em relação à manutenção das lâminas, né? Porque você pode estar treinando, você pode adquirir as lâminas para tê-la, né, em casa ou andar com elas, mas a manutenção é muito importante, né? Você saber guardar, você saber fazer os reparos necessários para que possa durar bastante tempo e quando você precisar, você vai ter ali um equipamento para que você possa utilizar, né? Eu costumo dizer o seguinte, ó, se você tem um equipamento, por exemplo, na sua casa para a sua defesa pessoal, não vou nem dizer para andar na rua, e aí pode dizer que eu estou estimulando as pessoas a se proteger com faca na rua e tal. Não, se você tem um equipamento, por exemplo, um facão para ter em casa. Se alguém entrar, é um facão que eu uso para abrir coco, mas, numa eventual necessidade, pode me servir para defender minha família. Sim. Se a pessoa não tiver treinamento, ela vai se machucar, ela vai se cortar. Eu vi um cara uma vez na internet, porque assim, tem movimentos que eu uso 2 facões ao mesmo tempo. A gente chama de sinal Eu já águia. vi no Instagram lá. Eu uso 2 facões ao mesmo tempo. O cara foi fazer essa movimentação e ele passou um dos facões na orelha. Eita! A orelha voou. Então, assim, não é para qualquer pessoa. A pessoa tem que receber treinamento. Eu não vendo facas. Isso aqui, tudo aqui é coisa que eu adquiri para fazer curso, para explicar os diversos modelos e tipos, né? Mas é feito arma de fogo. Você tem que ter a manutenção. O facão, por exemplo, que eu citei, se ele não estiver afiado, se ele não estiver lubrificado, guardado em condições de bom uso, ele vai enferrujar, ele vai se danificar, ele vai cegar. Então, assim, usou, limpa, afia e bota óleo, deixa lá guardadinho. Guardadinho. Uma coisa que eu observei na rede social é que você também conta situações reais que você vive na rua, né? Isso. Você poderia contar alguma situação real que você precisou utilizar e se saiu bem em relação ao agressor, aquele cara que está tentando fazer algum mal, né? Ou alguma situação que você também se viu, poxa, eu agora estou numa situação que eu preciso ser rápido porque senão pode acontecer algo pior também, enfim. Olha só, por incrível que pareça, eu tenho 130 quilos, eu sou instrutor de arte marcial e eu passo por situações praticamente diariamente, porque eu ando à noite, eu ando de ônibus. Ônibus é um ambiente extremamente perigoso. Sim. Você sobe no ônibus, está cheio de gente lá, mas ninguém, olha, primeiro, numa situação de rua, ninguém vai te ajudar. Ou você é o seu salvador, ou ninguém vai te ajudar, tá certo? Isso mesmo. Então, vê só, uma vez eu estava andando com o meu cachorro, eu tenho pitbull, na época eu tinha 3 cachorros, tinha 3 pitbulls, peguei um só para andar e pitbull é uma raça que assim, é muito mal vista. As pessoas gostam de criar confusão com essa raça. Demonizá-lo, né? Isso. Eu vim andando com meu cachorro tranquilo, na guia, na coleira, e aí 4 vira-latas do tamanho dele. Mas não era um pitbull. Sim, mas era do mesmo tamanho. São 4 bocas modernas, né? E vieram para cima do meu cachorro, começaram a brigar, aquela confusão. Como é que eu vou fazer um cachorro se afastar do meu cachorro? Eu vou dizer, meu amor, para de morder. Ele não vai parar de morder. Então, eu tinha um bastão, como esse aqui, assim, e bati para separar, né? Eles se afastaram. E aí, só que isso foi na frente de um bar. E desse bar, o pessoal tinha acabado de fazer uma partida de futebol, acho que tem umas 15 pessoas na mesa bebendo, as pessoas com álcool na cabeça, né? Aí um cara se levantou, meu irmão, tu tá batendo no cachorro no meio da rua, botando pitbull para brigar. Olha aí. Eu digo, não é bem assim não. Aí eu disse, olha, numa situação de desinteligência, eu procuro me calar e me retirar, deixa ele falar o que ele quiser ali. Só que quando eu estou saindo, eu acho que a imagem que eu passei foi de uma pessoa que estava com medo. E aí se formou uma roda ao meu redor. E aí eu fiquei, né? Você tem que estar sempre raciocinando, pensando. Esses caras estão achando que eu estou com medo. Sim. Eles vão daqui a pouco, por conta da minha postura de não estar querendo me impor, eu vou apanhar. E não é diferente, não. É o que vai acontecer. Isso. E aí eu usei de outra estratégia. Mas aí o que eu fiz, eu estava disposto realmente a reagir, se caso necessário fosse. Eu intimidei as pessoas. Eu simplesmente saquei uma faca e disse, eu vou matar todo mundo aqui. Aí, No instante. a roda que estava se aproximando se afastou, só ficou o cara que estava com uma faca.
Eu disse, Pois é. e você vai ser o primeiro. Aí foi quando ele correu. Correu. Aí eu peguei e voltei pra minha casa, Aham. mas isso, o coração da pessoa fica nervoso. Quando eu Fica. cheguei em casa, eu queria fechar e botar a chave na fechadura e tava errando até o buraco, tão nervoso que eu tava, cara. Uma coisa Sim. simples. Numa situação de defesa, a sua reação, ela não vai ser 100% não. A sua movimentação, por isso você tem que treinar muito, 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 porque você vai ter 60% da sua habilidade. Porque o restante do corpo vai estar em choque. Eu vi recentemente o podcast, que eu acompanho, existem outros instrutores de Kali. Sim. Ele falando que um aluno dele reagiu a um assalto. Ele disse, cara, é impressionante como os detalhes, assim, o calor do sangue quando ele cortou, batendo nele, o cheiro do sangue, a pessoa gritando. Ele ficou, disse que apavorado. Ele reagiu a um assalto. O cara tentou cortar ele com a faca, ele cortou o braço do cara e desarmou. Sim. Mas ele disse que o grito, o pavor do bandido deixou ele em choque. Assustado, né? Assustado. Então, você quando vai começar uma reação, você tem que... Quando a gente faz o treinamento, é a parte dos duelos que a gente faz com faca de borracha. Que aquilo é para você já ir se acostumando com a situação de corte. É a primeira vez que eu fiz um treino como esse, na minha cabeça, que coisa errada, eu tô passando a faca em alguém, eu tô cortando alguém. Até um ponto que aquilo ficou uma coisa natural. Então, na hora da reação, eu não vou ficar pensando, eu não vou titubear. Se eu precisar reagir numa situação de eventual defesa, eu não vou ter dúvida. Se eu ficar na dúvida, eu vou morrer. Lembrando que, como o instrutor Marcelo mesmo falou, tudo isso aqui é defesa, né? Tudo é para defesa. E como ele mesmo disse, no Kali, o principal objetivo ali é se defender. É a vida. Aqui não é brincadeira, né? Aqui é negócio sério, por isso que é importante você ter profissionais como o instrutor Marcelo para que você possa ser guiado pelo caminho correto. Porque, como ele mesmo disse, ó, o rapaz já treinado se sentiu ali num momento de defesa que ele conseguiu se defender, viu o sangue do agressor saindo, ficou com a cabeça extremamente balançada assim e tal, porque é normal, ser humano, né? Ser humano. Então, é importante ter sempre a ajuda de um profissional. Eu vou até acrescentar, as pessoas que adquirem arma de fogo, que praticam tiro, praticar no papel é uma coisa, na prática é outra. Tem um caso famoso de uma advogada que ela... Lembra que eu disse, eu não seja um super-herói? Uma briga de casal. Ela saiu da casa dela com um revólver e foi separar a briga de casal. Sim. O cara fez atira. Ela não teve coragem de atirar. Atira. Ela não teve coragem de atirar. O cara tomou a arma dela e matou ela. Lei. Então, assim, é aquele negócio, né? Se você impunha uma arma, seja uma lâmina ou seja uma arma de fogo, você tem que estar disposto a utilizar. E aquela história, filme é filme e vida real é vida real, né? Sabe uma coisa que eu vi, assim, também? Que quando você tem múltiplos adversários, quando o primeiro se machuca, os outros correm. Sim. Então, filme é filme e ação é ação. No filme, o lutador que está ali se defendendo, ele está muito tranquilo, né? Muito na dele, consegue rapidamente colocar os adversários abaixo, mas na realidade, como o instrutor Marcelo mesmo falou, na vida real, 60%, né, da sua capacidade de combate você tem. Então, é importante, como eu falei, e vou frisar mais uma vez, ter o acompanhamento aqui do profissional, porque ele vai saber guiar você pelos caminhos corretos, e se você precisar se defender, você vai saber se defender e vai saber sair daquela situação. Instrutor Marcelo, estamos chegando ao final, né, do podcast, dessa conversa, mas já fazendo um convite para que em eventuais podcasts que, né, iremos fazer, você retorne para conversarmos mais sobre defesa pessoal. Só que aqui é costume, aqui é praxe, a gente, no final do podcast, pedir para o nosso convidado deixar uma mensagem para as pessoas que estão assistindo em casa, uma mensagem motivacional, e a câmera é essa aqui, pode ficar à vontade para deixar uma mensagem de motivação, uma mensagem ali que possa levantar o ânimo da pessoa que está assistindo lá do outro lado da telinha em casa. Olha, você que está aí assistindo e que tem vontade de praticar uma defesa pessoal, o primeiro passo é se encorajar realmente a entrar em contato. As pessoas falam comigo, olha, eu quero fazer, mas eu tenho medo de você, de mim, você tem medo. Eu não sou uma má pessoa, tá certo? Eu vou dar toda a atenção que você merece e eu te motivo a fazer algo por você, porque as pessoas só pensam em autodefesa depois que acontece algo muito ruim. E pode ser que quando aconteça algo muito ruim, você não tenha essa chance de aprender o que fazer, como reagir numa situação como essa. Saber reagir é poderosíssimo.
venha conhecer o Cali. É isso aí. Venha conhecer o Cali e o instrutor Marcelo, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. No demais, muito obrigado pela sua atenção. Lembrando que os cortes, eles vão ao ar de segunda a sexta-feira. Sempre que acaba a live aqui, já postamos o primeiro corte e assim por diante. Muito obrigado pela sua atenção, sempre comentando, sempre curtindo, compartilhando aí para todo mundo, para que o GravaCast possa crescer cada vez mais. Como de costume, eu nunca finalizo o GravaCast sem falar um texto bíblico e que eu acho muito bonito e que você tem que levar ele aqui, ó, dentro do seu coração. Todas as coisas você pode naquele que te fortalece. Nada é impossível. Vai com tudo, vai para cima, que eu tenho certeza que aquilo que Deus planejou para a tua vida vai acontecer. Mas tu precisa colocar as mãos na massa e acreditar que é possível. Então lembra sempre, todas as coisas você pode naquele que te fortalece. Um forte abraço e até o próximo GravaCast. Valeu!